Eu tenho a câmera tem a objetiva e o corpo, certo? Objetiva, lente, corpo. A luz percorre esse caminho, ela vem pela objetiva. Então o primeiro item que eu tenho que prestar atenção é a quantidade de luz que entra pela objetiva, através da abertura do diafragma. Esse ponto da abertura do diafragma, ele tem uma relação direta com a profundidade de campo. O que isso quer dizer? Que eu determino o meu campo de foco que eu tenho do meu objeto. Eu quero o meu objeto todo em foco, eu quero só ele em foco e o fundo desfocado. Eu tenho 3 pessoas enfileiradas, quais delas vão estar em foco? Isso é profundidade de campo. Quando eu tenho uma íris aberta, depois eu utilizo. Quando eu tenho uma íris mais aberta, acontece o seguinte fenômeno. Eu tenho uma profundidade de campo menor. Então é um recurso muito bom para fotografar pessoas, porque você dá mais ênfase na pessoa e desfoca o fundo, né? Então o que? Uma íris aberta é um número menor, é um f4, né? Conforme eu aumento esse número, eu fecho a minha íris. Eu tenho uma íris mais fechada. Com uma íris mais fechada, eu tenho uma profundidade de campo maior. Eu tenho mais objetos focados, certo? Então assim, eu uso esse recurso basicamente para definir se eu quero dar uma ênfase só no objeto, em um objeto específico, se eu quero desfocar o fundo ou eu quero ter o fundo em foco. Basicamente esse recurso serve para isso. Ele também vai interferir na quantidade de luz. Segundo item, velocidade do obturador. Depois que a luz entrou pela objetiva, chegou no corpo da câmera, eu tenho o obturador, que é uma cortina que desce e sobe. Conforme ela desce e sobe, ela determina o tempo de exposição da luz no sensor. Então, quando eu faço isso, eu utilizo esse recurso para determinar se eu quero uma imagem mais borrada ou uma imagem mais congelada, vamos dizer assim. Se eu quero um tempo, eu determino o tempo que essa luz vai incidir no sensor, então o tempo que essa imagem vai ser registrada. Se eu tiro foto à noite, por exemplo, eu preciso de mais tempo de exposição, de arquitetura, de postes da cidade, de prédios. Se eu vou fotografar pessoas, eu não quero a pessoa borrada, eu quero a pessoa nítida. Se eu quero um jogo de futebol, eu preciso da imagem nítida. Basicamente, uma velocidade do obturador num tempo maior, que é 1 segundo, 15 segundos, 10 segundos, você usa parada para fotografar a cidade, para fazer um efeito numa fonte, para fazer determinados efeitos. Fazer o efeito de panning, que é você dar a ideia de movimento na foto, fazer light paint, que é aquele exercício que a gente fez com a luz, escrever com a luz. Sim? A velocidade do obturador, ela faz alguma diferença em fotos estáticas? Fotos estáticas? Tipo, não tem movimento. Que nem foto de produto. Isso. Faz uma diferença no sentido de que você pode ajustar as outras configurações em favor dela. Como ela vai clarear a imagem, se eu tiver uma velocidade, um tempo maior, que é 3 segundos para cima, por aí, segundo para cima, eu posso usar uma íris mais fechada para ter mais foco, eu posso usar um ISO mais baixo para ter mais qualidade. Então ela interfere exatamente porque todos esses recursos se relacionam, basicamente isso. Tá? Agora sim, por exemplo, eu vou tirar foto da Ponte Sérgio Mota à noite. Você precisa de um tempo de exposição grande, porque você tem pouca luz. Então, assim, é um objeto imóvel, mas você precisa de um tempo de exposição maior. Por quê? Porque como se ela estivesse captando a luz do ambiente. Isso. E ela precisa de um tempo maior para captar aquela luz, porque é uma luz fraca. Certo? Então, se a luz é fraca, eu preciso de um tempo maior de exposição. Então, esses dois recursos, diafragma e velocidade do obturador, eles são muito determinantes. Porque é regulando eles que você vai chegar ao resultado que você precisa. Quero um objeto congelado? Quero ele borrado? Tem pouca luz, eu preciso de mais tempo dessa luz se expondo. Eu quero o foco só em um objeto, em vários objetos. E aí o ISO vem para complementar esse recurso, porque conforme eu abro ou fecho o diafragma, está ligado à profundidade de campo, isso interfere na quantidade de luz. Conforme eu mudo a velocidade do meu obturador, isso também interfere na quantidade de luz. Por isso que quando eu manuseio a minha câmera aqui e mexo nesses itens, clareia ou escurece, porque isso vai interferir na quantidade de luz que aparece na foto. E aí o ISO eu uso como um auxiliar para poder compensar essa quantidade de luz que faltou. Gente, é difícil nessa disciplina com tantos alunos eu conseguir fazer o exercício, a prática que todos deveriam ter, Eu planejo essas coisas, vamos fotografar produto, manusear equipamento e tal.
Mas a maioria das aulas eu estou vendo que eu não consigo cumprir com o que eu planejo exatamente. Então é uma experiência nova para mim. Pedi a compreensão de vocês, acho que o nosso tempo já se esgotou e acabou que a gente não conseguiu fazer. Mas Kaique deixa continuar a aula.